Oi, eu sou o Tássio e seja bem-vindo ao meu diário, o diário de um canceriano. O nome já diz, né, gente? Aqui você vai ouvir muitos dramas, reclamações, reflexões, papos aleatórios e muito mais. Embarque comigo nessa viagem e vamos nessa! Esse episódio foi uma ideia de vocês, que saiu de uma enquete lá do meu Instagram, né, gente? E o episódio de hoje é Dando Nota para Todos os Meus Ex-Namorados. Mas antes disso, eu vou fazer uma breve introdução para falar dos meus ex-namorados. Pois é, eu só tive 3 namorados, gente. Assim, os outros eu chamava de namorado, mas não era namorado. Eu vou explicar isso para vocês. Não vou falar nome, não. Só falar a inicial, tá? Do primeiro nome. Se eu falar o nome das beldades, depois eles vão lá e me processam. Tudo começou com o F, que foi meu primeiro namorado. Na época, gente, eu tinha 16 anos, eu morava no Rio Grande do Sul, né? E eu não era assumido, morava com a minha mãe e com a minha irmã Tainá. Nós morávamos no Rio Grande do Sul, mas com acontecimentos e desenrolar da vida, a minha mãe resolveu voltar aqui para a Alemanha. E nisso, eu e a minha irmã, a gente tinha que ficar mais um tempo no Brasil, até resolver papelada, tá? Para voltar para a Alemanha também. E o que aconteceu? Minha mãe foi para a Alemanha e eu e a minha irmã tivemos que ir para a Bahia, que é onde a gente nasceu e onde a nossa família mora. Fomos morar com os nossos avós. Imagina, eu estava ali me descobrindo, eu ainda não era assumido, nunca tinha tido um relacionamento com um homem, já tinha ficado sim com um homem, mas assim, nada demais, nunca tinha beijado de verdade um homem, nunca tinha feito assim, não tinha tido uma relação sexual com um homem, assim, uma relação de verdade, de adulto, e sim essas brincadeirinhas de adolescente, sabe? Ai, umas broderagens, é isso, umas broderagens. Então eu tava chegando lá, carne fresca na Bahia, estava voltando pra Bahia depois de alguns anos fora, tinha lá também alguns amigos e familiares que também eram gays, que eu já sabia, porque na época que eu era pequeno, eu já sabia, já tinha rolado uma broderagem, assim, né, quando eu era mais jovem. Então, eu já sabia com quem eu ia me encontrar quando eu chegasse na Bahia, né. Dito e feito, eles também estavam na adolescência, né, com o cu piscando, pegando fogo, e já me apresentaram todo o vale, né, da cidade. Então, só sei que comecei a passear com eles, andar com eles, conhecer vários viados e, assim, ia só aumentando o catálogo. E foi uma época muito boa, sério, gente. E a gente curtia muito, fazia cada festinha na casa de uns familiares meus. Nessas festinhas tinha os héteros, os gays, que a gente já sabia o que era gays, os incubados, os bis, todo mundo tava ali, né? E os héteros ali também. Desligava a luz, meu amor, só vinha o cheirão de pinto, de cu, de tudo. Quando via, todo mundo tava numa suruba muito louca e era isso que acontecia. E também a gente sempre saía para várias festinhas que tinha na cidade e tal. E em uma dessas, eu tava lá com a trupe dos viados e avistei de longe outra trupe de gays, só que essa era de gays mais velhos, né? Já devia ter os seus 20, 22, 24 anos. Umas bichas assim, toda malhada, bonita, sabe? Aquelas bichas bonitas. E aí eu fiquei já olhando, eu olhava assim pros meus amigos e falava, gente, olha que gato. Mirei pra um. E aí todo mundo, ai, lindo, sim e tal, nananana. Já procurei no Orkut e já fui adicionando. Além de adicionar ele, adicionei todos os amigos dele. Todos. E um dos amigos dele já me escreveu, que é o meu ex-namorado. Só que eu não queria nada desse amigo dele. Era só mesmo para criar um vínculo ali, sei lá, talvez para o amigo ajudar a eu conhecer, né, a pessoa que eu estava afim. Só que esse amigo dele era muito gente boa. A gente ficou escrevendo, gente, por muito tempo. Isso um dia, tá? Assim, o dia todo, escrevendo. E aí eu acho que, tipo, no outro dia, ou na mesma semana, não me lembro, mas eu acho que foi no mesmo dia ou no dia seguinte, ele já me chamou pra gente se encontrar, pra gente se ver, dar um rolê. Ele tinha uma moto, ele falou, vamos passear de moto aqui e tal. E eu era muito inocente, gente, tinha 16 anos. Ele devia ter o quê? Uns 24? Não me lembro mais. E aí eu falei, tudo bem.
Aí eu me arrumei, gente, eu nem me depilei, nem nada. Tava com aquela mata atlântica em todas as partes. É fiofó, é pinto, tudo. Nem me preocupei com isso, porque pra mim, na verdade, a gente só ia conversar. Eu não me toquei que a gente ia fazer alguma coisa assim, sabe? Mas eu também já fiquei meio assim, caidinho por ele, só nas conversas do Orkut, porque eu sou um canceriano nato, né, gente? Vocês estão aqui no Diário de um Canceriano e já me conhecem. Quem me ouve já me conhece, né? Então eu já fiquei apaixonadinho. Aí ele me buscou, eu acho que ele me buscou assim na rua da minha casa, na casa dos meus avós, mas não foi na porta, que não podia, né? E aí a gente ficou andando de moto e tal, e a gente foi para um lugar mais deserto, né? Um bairro assim mais deserto, só que seguro, e ficamos conversando na calçada, gente, sentados na calçada. Eu acho que por isso que esse relacionamento, esse primeiro relacionamento foi tão importante, porque era assim como um conto de fadas, sabe? Era como se fosse num filme, como se fosse um amor verdadeiro. E acho que foi sim um amor verdadeiro. Que durou pouco tempo, mas foi. Então, aí a gente ficou nessa, tal, a gente se beijou, a gente se entendeu muito, muito bem. Rolou uma pegação, uma mão ali, outra mão ali, mas nada demais, assim. Ele ainda me ensinou a andar de moto, assim, brevemente, né? E depois me deixou em casa e eu já, os 4 pneus arriados, já esqueci o amigo dele. Depois disso, pronto, a gente ficou se encontrando todos os dias. E ele também não era assumido para a família dele. E ele já tinha tido uma namorada de longa duração. Então, também era complicado. A gente não podia ir nem na casa dele, nem ele na minha, porque ninguém era assumido. E a minha família, né? Vocês sabem, vocês que já estão aqui, eu fui expulso de casa, né? Por ser gay. Então, seria difícil eu poder levar um namorado em casa. E aí, meu amor, só sei que eu lembro como hoje a gente foi para um bairro lá da minha cidade, que era Urbis 2. E aí a gente ficou nessa coisa de calçada, né? Sentado na calçada e tal. E aí ele me pediu em namoro. E aí a gente começou a namorar. E depois disso, eu comecei a frequentar também a casa da prima dele, que era do lado da casa dele. E já fui, então, já, assim, tendo mais contato com a família, até que ele foi lá e assumiu para a mãe dele. E a mãe dele já falou que já sabia e aquilo tudo, e aceitou muito bem, sabe? O irmão dele também aceitou muito bem. E ele já me apresentou para a mãe dele, e eu já comecei a frequentar a casa dele. E eu lembro que a gente não brigava, gente. E eu lembro que eu não tinha celular. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um iPhone, só que o meu iPhone era daqui da Alemanha. Não sei se vocês lembram, mas antigamente tinha isso. Você comprava o celular de uma operadora e ela vinha bloqueado para você usar para qualquer outra operadora. Então, esse meu iPhone só funcionava com a operadora tal daqui da Alemanha. Então, no Brasil, era como se fosse um tablet. Então, eu não conseguia telefonar, falar com ele por telefone. A gente só se falava por MSN e pelo Orkut. A gente marcava as coisas pelo MSN e era isso. Não tinha mais como falar. E funcionava. A gente já viajou juntos, ia pra festa junto e não tinha muita briga. Mas, como eu disse no começo, eu tava me descobrindo, né? Eu tinha meus amigos gays, que a gente fazia aquela sacanagem toda, que eu parei de fazer quando a gente começou a namorar. Só que tava me faltando, né? Agora que eu tava me abrindo, tinha me assumido pra Tainá, pra minha irmã, tinha falado pra ela que eu era bi. Uma bichona, né? Mas então eu tava assim, me sentindo livre pra fazer o que eu quisesse. E não sei se era a melhor hora de namorar. Isso começou a afetar um pouco o nosso relacionamento, porque ele era dançarino, então ele viajava e eu saía com os meus amigos, né? E ele não se importava que eu saísse quando ele estivesse viajando, mas ele não gostava quando ele estava aí o final de semana e eu saísse, né? Então a gente começou a brigar por causa disso, porque ele não queria que eu ficasse saindo, e sendo que ele tava lá e a gente podia ficar junto. Só que eu tava gostando, tava conhecendo um bocado de gente, sabe? Não traí ele, nada, mas aquela conversinha besta, boba, com aqueles héteros que adoram a broderagem, sabe? Mas essa vontade minha de experimentar, de conhecer pessoas novas, de provar, tava
subindo assim pelas paredes que eu já não aguentava mais. E aí eu pedi um tempo. E ele não gostou, é claro, coitado. Mas, meu amor, nesse tempo eu fiquei com Deus e o mundo. E aí eu percebi que realmente não dava mais, não funcionava mais. Mas foi uma história de amor linda. Não sei quanto tempo durou, talvez uns 6 meses. Mas foi muito bom. A gente se escrevia carta. Toda vez antes de ir para casa dele, eu escrevia cartinha para ele, desenhava, escrevia letras de música. E aí, quando eu ia embora, eu dava para ele. E ele é a mesma coisa. Ou quando a gente saía para jantar com os amigos e tal, aí ele sempre escrevia uma cartinha assim no guardanapo, sabe? Bem namorinho, assim, fofo. Só que terminou, assim, de uma maneira muito... Pra mim, terminou, acabou, eu segui minha vida. Mas pra ele, não. Porque foi uma coisa muito abrupta, é assim que se fala? Não teve uma crise, não teve... Não, só foi... De uma hora pra outra, eu falei, não, eu quero aproveitar minha vida e vamos dar um tempo. Damos um tempo, eu aproveitei pra caramba esse tempo e aí eu já não quis mais voltar. Só que eu acho que ele ainda tava na cabeça que a gente ia voltar, que ia salvar esse relacionamento. Só que não. E eu terminei com ele pelo MSN. Ele bateu na porta da minha casa e eu não atendi. Isso de madrugada, eu lembro como hoje, coitadinho. Tudo bem. Logo que eu terminei com esse F, veio o carnaval, gente. Carnaval, eu fui curtir pra caramba. Foi eu e um familiar meu. A gente foi passar o carnaval em Porto Seguro. E minha avó tem casa em Cabralha, que é do lado de Porto Seguro. Mas a passagem era caríssima pra gente que não tinha dinheiro pra ir todo dia e voltar pra Porto Seguro, sabe? E tava sendo chato, porque tinha engarrafamento, aí a gente não tava gostando. E no primeiro dia de carnaval, a gente conheceu um pessoal, um menino que tinha casa lá em Porto Seguro, no centro. Já fiquei com esse garoto, e aí a gente teve a belíssima ideia de vamos ficar o carnaval todo na casa deles. E não sei como meus avós deixaram, porque eu falei que ia ficar na casa de um amigo rico desse meu familiar, e aí os meus avós deixaram, né? Gente rica, então pode ir. E aí foi o que aconteceu. Ficamos lá, gente, o carnaval inteiro. E por que eu tô falando desse garoto? Porque esse daí foi um dos meus namoricos, mas ele era ex do P, que foi o meu segundo namorado. E assim eu conheci o P. Porque no dia que eu fiquei com esse garoto, o P tava também na festa onde a gente se conheceu e foi tirar satisfação com o garoto, sei lá, eu não entendi muito bem, me tiraram na hora, mas aí falaram, esse daí é o ex-namorado dele e tal, blá blá blá. Tudo bem. Acabou o carnaval, eu tava ficando com esse garoto e aí eu tava voltando de Porto Seguro, porque eu ia todo final de semana me encontrar com esse homem lá em Porto, né, que ele morava lá. E aí eu tava voltando de Porto, porque eu tinha escola no outro dia, sim, eu estudava. E antes disso, o meu familiar me chamou pra uma festinha na casa dele. Era domingo, ele falou, venha pra cá, depois, né, de sair da casa do seu boy, venha pra cá que a gente tá fazendo uma festinha. Menino, você não sabe quem tá aqui. O P, o ex do seu boy atual. Mentira! Aí eu vou aí então, né? Eu quero saber quem é esse P, esse ex. E fui, meu amor, fui. E ficamos lá, todo mundo conversando de boa. O P levou todos os amigos dele pra lá também. Todo mundo já virou amigo. E aí esse P me chamou pra conversar. E, gente, esse P, se você olha pra ele, ele é igual a Mona Lisa. Eu tô olhando aqui pra minha Mona. E é um olhar assim que você não consegue parar de olhar. É um olhar cativante, é um olhar sedutor, é um olhar apaixonante, aquele brilhinho no olho. Não sei se ele ainda tem isso, né? Mas na época tinha. E, gente, foi amor à primeira vista. Pelo menos da minha parte, não sei da dele. Eu lembro como hoje, gente, eu tava sentado no sofá, ele do meu lado, e ele começou a falar mal desse boy, que é o do ex dele, que era o meu atual. Mas ele tocava em mim assim, sabe? Falando como se ele fosse me agarrar, mas não me agarrava. E eu doido, me agarre. Assim, sabe? E ele falava demais, e fazia carinho em mim, assim, no meu rosto, no meu corpo, em tudo. Mas eu não fiquei com ele,
né, eu tava namorando, assim, um namoro de um mês também, né? Que só durou a época do carnaval e depois disso eu já não quis mais, porque eu já fiquei apaixonado por esse P. Mas o plot twist que aconteceu foi: esse P começou a ficar com esse familiar meu, porque os dois estavam solteiros e esse meu familiar fazia festa na casa dele todos os dias e como eu estava namorando puritano, não pude, né, ficar. Eles começaram a ficar. E pra mim é tristeza. Pra mim é tristeza, porque esse familiar era como se fosse um irmão pra mim. E infelizmente, né, eles estavam namorando e eu estava apaixonado pelo namorado desse meu familiar, que era como se fosse um irmão. Mas resumindo, o amor falou mais alto e a gente começou a se pegar escondido desse meu familiar. Esse meu familiar, ele estudava pela manhã e às vezes estudava pela tarde também. E toda vez que esse meu familiar estudava pela tarde, eu me encontrava com o namorado dele. Sim, gente, uma grande cachorra, eu sei. E aí a gente começou a ficar. E a nossa primeira vez foi na casa da tia dele, ao som de E Aí Já Era, de Jorge e Mateus. Essa música vai me marcar pro resto da vida. A tia dele ouvia muito sertanejo. Ela era muito do sertanejo. Então, todas as músicas de sertanejos daquela época, 2011, 12, me marcam muito. Porque eu lembro das nossas brigas, né? Porque a gente mais brigava do que se entendia. Mas Aí Já Era e 1000 Anos, de Jorge Mateus, são as músicas que eu me lembro desse dia exatamente como foi, sabe? Foi isso. A gente começou a ficar. Depois de um tempo, eu fiz com que esse meu familiar terminasse com o boy, porque eu falei que eu era apaixonado por ele e que não tinha como. E se esse meu familiar não era tão apaixonado por ele, que terminasse e deixasse eu ficar com ele. Gente, eu fiz isso. Eu até ofereci R$50. Olha isso, R$50 pro menino terminar com o boy. Ai, olha, sei lá. Fui uma grande cachorra, me arrependo? Não sei se eu me arrependo. É claro que eu me arrependo porque eu terminei a amizade maravilhosa que eu tinha com esse familiar meu, que nunca vai ser a mesma coisa, né? E nunca foi a mesma coisa depois disso. Mas também, o que eu vou fazer? Essa pessoa foi o grande amor da minha vida até hoje. Eu falo pra vocês. Essa pessoa foi o grande amor da minha vida. Eu não sei se eu ainda vou encontrar uma pessoa que eu ame tanto como eu amei essa pessoa. Hoje, não voltaria com essa pessoa, não ficaria com ela, passou. Mas o sentimento continua. Assim, é a pessoa que eu mais amei na minha vida. E é isso. Mas hoje eu consigo estar com ela ali e não querer ter relações assim com ela, só de amizade mesmo, né? Vocês estão me entendendo? Espero que sim. Mas a gente começou a namorar, né? Depois que esse meu familiar terminou com ele, a gente começou a namorar. Infelizmente, parei de falar com esse familiar, a gente se isolou completamente. E começou os meses de brigas. A gente brigava, gente, todos os dias. Primeiro que eu tinha muito ciúme dele, porque a gente já começou errado, né? E ele também me provocava muito. Ele inventava que pessoas estavam ligando pra ele. Então ele me infernizava o juízo. E eu não era fácil também. Não sou fácil, né? Quem me conhece sabe. Mas era isso, era um caos. Mas era amor e ódio, sabe? A gente brigava, mas ao mesmo tempo tava ali se pegando gostoso. Mas não tinha respeito, gente. A gente tinha brigas assim que valia o Oscar. Eu lembro como hoje, uma vez, que tava tendo Pedrão na nossa cidade e a gente começou a brigar porque eu fiquei com ciúmes de alguns amigos dele, que eu já não gostava dos amigos. E aí chegaram do nada esses amigos lá, que já estava programado, só que ele não me disse. E a gente tava todo mundo nesse barzinho, o povo jogando sinuca. E aí ele começou a querer fazer ciúme em mim. Só sei que eu comecei a ficar puto, já tava bêbado. Aí, meu amor, só sei que eu comecei a quebrar esse bar. Gente, aquelas cadeiras de plástico da escola, da Brahma, sabe? A gente começou a quebrar aquele bar de briga, até que jogaram a gente pra fora. A gente começou a se bater no meio da rua, que era assim as nossas brigas. Até que depois a gente começou a se beijar, depois funcionou tudo de novo, tudo bem.
E essa foi uma das brigas épicas. Teve outra briga também que foi justamente por causa desses amigos também. Eu tinha que ir no banco e aí ele encontrou um desses amigos e amiga no meio da rua. E aí eles falaram, então enquanto o seu namorado vai no banco, você vem aqui em casa, fica aqui com a gente. E aí ele ficou. E aí eu tava lá no banco e tal, eu não sei o que aconteceu, eu falei pra ele voltar pra vir pro banco também, e ele não me respondia. Aí eu comecei a dar um show. Do nada ele apareceu depois de um tempo, e eu fiquei puto, a gente começou a brigar no meio da rua, gente. Só sei que eu peguei o dinheiro, as moedas que eu tava na mão, joguei tudo em cima dele. Ele ficou catando as moedas, gente, no meio da rua. Assim, um escândalo de novela. E era sempre por besteira, gente. Sempre por ciúmes inventados, assim, sabe? Coisas inventadas. E aí a gente brigou, a gente tava num barzinho com um primo dele, um amigo dele. Assim, a gente começou a brigar. Olha que loucura. Tava tendo o aniversário de uma amiga, de uma grande amiga do F, o meu primeiro namorado. E a gente se escrevia de vez em quando. E ele até me chamou pro aniversário. Ele falou, olha, minha amiga tá tendo aniversário hoje, ela gosta muito de você. E ela perguntou se você quer ir. E eu acho que a briga com o P começou por isso, porque ele viu a mensagem, eu acho. Só sei que eu tava bêbado e fui pro aniversário. Fui, comi, me diverti, depois voltei. Aí eu voltei com a maior cara de pau. Ele, onde você tava? Eu não quis falar, e a gente começou a brigar, se bater. Aí ele tava com uma camisa que eu que dei pra ele. Eu não sei o que eu falei, eu acho que eu falei que a camisa tinha sido eu, né, que dei pra ele, pois ele tirou a camisa, gente, no meio do bar. Ficou sem camisa e me deu a camisa. Toma aqui a camisa, puta que pariu, vai embora. E me empurrando, me mandando embora. Eu fui embora com a camisa dele na mão. E ele lá sem camisa. E eu puto que esse homem tava, aquele gostoso, sem camisa. Ai, que raiva. Mas aí eu fui embora, né? Com a camisa dele. E aí meio que a gente terminou nesse dia. E ficamos uns 4 dias sem se falar. E eu só com essa camisa na mão, né? Chorando com a camisa na mão. E assim eram as nossas brigas, gente. Sempre brigas terríveis. A nossa última briga, que foi quando a gente terminou. Não foi a última briga, mas foi quando a gente terminou. No dia que a gente terminou. A gente saiu pra tomar um caldo e tal. E, meu amor, a gente tava num restaurante que tava passando na televisão o meu ex-namorado, o F. E aí o P ficou com raiva. Olha aí, ó, seu ex. Olha aí, esse gostoso, ele não é gostoso, não quer voltar pra ele e tal. E ficava falando assim, sabe? Me enchendo a paciência. Só aí que a gente começou a brigar e tal. Ele falou, olha, eu vou seguir minha vida, você segue a sua. E acabou. A gente terminou. Só que a gente ainda tinha marcado de ir pra uma festinha de um pagode que tava tendo no outro lado da cidade. E eu fui já pro pagode, fiquei lá com a minha irmã, as minhas 2 irmãs, né, a Tainá e a outra. E a gente ficou lá no pagode e tal, e tananã, e nananã. Depois ele apareceu, só que a gente não ficou junto, ele apareceu, gente, com esses amigos que eu odiava. E aí um desses amigos foi lá e chegou com taças de champanhe. Umas taças que tava super na moda, que não tem o pezinho, sabe? Era só um fio assim de vidro que ia até embaixo, mas não tinha um pezinho. E devia ser caro essas taças, não sei. Só sei que ele me deu uma taça dessa e eu fiquei tomando champanhe com ele e esse P, né, meu namorado também, bebendo, todo mundo de boa. E aí eu fui colocando cerveja na taça, porque eu queria estar com a taça. Quem me conhece sabe que eu adoro tomar cerveja e qualquer coisa em uma taça de vinho, né? Mas só que essa era de champanhe. E aí o menino começou a me infernizar o juízo que ele queria a taça de volta. Só que eu estava tomando a minha cerveja na taça. Eu, calma. Ele me encheu a paciência, pois, gente, me subiu um ódio que eu peguei a taça, arrumei no chão. Eu peguei a taça, arrumei no chão que eu fiquei puto, que esse garoto tava me enchendo o saco, eu já não gostava dele, pois ele puxou a minha correntinha de prata linda e ficou com a corrente, porque ele falou que era o preço da taça. E a gente começou a brigar, e aí, menino, só sei que a gente rolou no chão, em cima dos cacos de vidro da taça, brigando, horrível. Pois tomei uma surra, porque o menino tinha 2 metros de altura, e eu ali, né?
Pois vocês acreditam que o meu ex, o P, ficou do lado dos amigos dele? Aham, e foi pra cima de mim também, que ele era assim, né, agressivo, nós dois éramos. E aí, ele foi pra cima de mim também. Quem me salvou foi as sapatões. Várias sapatões vieram pro meu lado e não deixou ele me bater, empurrou ele, ficou comigo e tal, mandou eu embora. E aí eu já todo assim acabado, né? Tinha rolado no caco de vidro, fui embora, triste, chorando, não sei se as sapatões me deixaram em casa, alguma coisa assim. E aí a gente terminou. Terminamos, gente. Assim, eu ainda corri muito atrás dele. Fui algumas vezes na casa dele, gente. Eu me arrumava todo, cheiroso, lindo e maravilhoso. Ia na casa dele pedir pra voltar. Mas estava se aproximando de uma chopada lá da minha cidade, famosa. E aí chegou a semana da chopada. Eu falei, gente, eu vou me humilhar pela última vez pelo P. Vou lá na casa dele pedir pra voltar. Se ele não voltar comigo, eu vou viver a minha vida. E a chopada vai ser o primeiro ápice da minha vida, assim, de solteiro. Foi assim que eu pensei. E aí eu fui, né, na casa do P, lindo de bonito, comprei até roupa nova, sapato novo, todo bonito pra ir. Ele até ficou rindo da minha cara, porque eu fui de botinha, era uma botinha. Ele, ai, tá usando botinha agora, é? E aí a gente conversou e ele falou que não ia voltar, não ia voltar. Eu falei, olha, P, é a última vez que eu venho aqui pedir pra voltar. Se você não voltar comigo dessa vez, eu vou seguir a minha vida. Ele falou, então siga. E aí foi isso, gente. Aí eu ainda fui com a melhor amiga dele pra chopada. Fui com ela porque eu só tinha ela de amiga também, né? Porque todo mundo, todas as outras pessoas tinham se afastado de mim porque eu tinha traído esse meu familiar e todo mundo ficou do lado do meu familiar. Entendo, né? Pois é, fui com a melhor amiga dele, ele não foi porque tinha que trabalhar. Fiquei muito bêbado, bebi muito, 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 muito. E era época de eleição. E tinha lá um vereador da minha cidade, que era o vereador gay. Só que gay machão, assim, sabe? E eu não sei, gente, eu não sei realmente se ele usou isso para chamar atenção na cidade. Não sei se foi de propósito ou só calhou de acontecer mesmo, né? Não sei. Só sei que a gente tava lá e ele me olhou e puxou conversa. Conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco a gente tava se beijando no meio da chopada, gente. E foto pra lá, vídeo pra cá, todo mundo fazendo foto e vídeo. E eu tava tão bêbado que, sinceramente, eu não me lembrava disso. E nisso, a amiga desse meu ex já tinha ido embora, então eu tava sozinho, eu acho que foi isso. Eu fiquei sozinho, então fui atrás de conversar com pessoas e ele foi a primeira pessoa que veio conversar e ainda me beijou. Se você me perguntar, tá, se você lembra do beijo? Não, não lembro. Não lembro, gente, tão bêbado que eu tava. Só sei que, depois disso, eu não sabia pra onde ir e fui pro trabalho desse meu ex. Fui pro trabalho desse meu ex, esperei acabar o turno dele, ele me levou pra casa dele, cuidou de mim, eu ainda tentei agarrar ele, ele não deixou. E ele até então não sabia que eu tinha ficado com esse boy. E nem eu lembrava, como eu já disse, né? Mas tudo bem. Eu segui a minha vida, como eu tinha falado, não me importava mais com ele, estava sofrendo, mas falei, não vou mais correr atrás dele. Tudo bem. No próximo final de semana ia ter um churrasco na casa da tia desse meu ex, né? O P. E eu sempre tava lá na casa deles, gente. Sempre tava na casa da família deles, que era os meus amigos, né? E ele não estava. Aí ficamos lá, todo mundo conversando, rindo. Eu tava tendo um dia maravilhoso, gente. Nem lembrava que tinha terminado com esse boy. Meu amor, do nada. Eu tava lá, já tinha acabado o churrasco, tava me despedindo praticamente da avó dele, das tias dele. Eu só ouço um barulhão, bum, 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 ele chegando e já pegou no meu braço e falou, Tássio, eu quero conversar com você. Eu falei, o que você quer? Oxe, garoto, me deixa, tal. Não, vem, e me carregando já. E as tias dele, o que é isso? Calma, sei lá o quê. E ele, não, vem. E me levando, gente, ele me levava pela minha camisa, me puxando. E eu, para com isso, garoto, o que foi? O que aconteceu? Ele me levou pra um canto, gente, pra uma esquina. E eu lembro como hoje, uma sapatão vagabunda que levou ele pra falar comigo, né?
Só sei que a gente começou a conversar e ele falou, você ficou com fulano de tal, né? Você ficou com fulano de tal. Eu, calma, calma, garoto e tal, a gente não já terminou? E aí ele começou, tipo, a me dar uns murros assim, sabe? E eu revidava, mas ele tava com muita raiva. E ele é fortão. E aí, meu amor, só sei que o bicho começou a me bater, né? Vou falar o quê? Começou a me bater. E a Sapatão lá olhando. Sim, gente, a Sapatão parada olhando o garoto me bater. Eu não fico nem com tanta raiva dele. A raiva que eu fiquei mais foi da Sapatão parada olhando. Aí até que as tias dele chegaram e tiraram ele de cima de mim. Senão ele ia me bater mesmo, assim, pra caramba. Porque ele tava com muita raiva. E ele gritava e era um escândalo, um escândalo. Ai, gente, sinceramente, eu pensando assim, caraca, eu fui amado, hein? Eu acho, é isso que eu penso. Será que eu vou ser amado um dia como ele me amou? Porque o canceriano dramático, né? Adoro um drama. Porque eu pensando assim, caraca, ele ficou muito puto com isso e ele gritava muito, ele tava muito com raiva, porque ele me amava demais. E pra ele eu traí ele. E sei lá, será que um dia eu vou arranjar alguém que me ame tanto assim também? Não sei, acho que não. Já desisti, eu acho. Mas pois é, gente, só sei que foi isso. Fui agredida. Fui para a delegacia Maria da Penha lá. Mentira. Foi isso, né? Aí fui embora pra casa, chocado. Falei, não quero mais saber desse garoto, não quero pro resto da minha vida. Gente, tomei pavor, sério mesmo, eu tomei pavor e decidido. Toda a raiva e a tristeza que eu tinha da gente ter terminado, pra mim passou ali. Mas aí depois de alguns dias, talvez uma semana, quem que aparece na porta da minha casa nessa época, gente? Quando a gente começou a namorar, eu com esse P, eu tava morando na casa da minha irmã mais velha. Não tava mais na casa dos meus avós. Então ali era liberado, ele ia lá em casa, era de boas. E nessa, quem aparece de manhã, eu tava dormindo, quem aparece de manhã? Ele, com uma sacola com todos os presentes que eu já tinha dado pra ele. E queria conversar comigo. Eu falei, eu não quero conversar com ele, eu não quero, realmente eu não queria. Eu falei, eu tenho medo desse garoto, sei lá, agressivo, louco. E eu não queria mesmo, mas a minha irmã gostava dele, todo mundo gostava dele. E aí ele foi lá, encheu o saco, e eu fui, né? Minha irmã falou pra eu ir e tal, aí eu fui. Eu falei, o que que é, garoto, o que você quer de mim? Ele, não, eu vim te pedir desculpa. Um cão arrependido, né? Vim te pedir desculpa, blá, 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 e vim te entregar os presentes e tal, nananã, essas coisas todas, né? Aí eu não quero os presentes, não quero nada, me deixa em paz. Aí, resumindo, a gente voltou. A gente voltou. Sim, a gente voltou porque... Ai, gente, eu era apaixonado por esse garoto. Como eu disse, o amor da minha vida. A gente voltou, mas voltou escondido. Ninguém podia saber. Ninguém podia saber. A família dele não podia saber. Os amigos, ninguém. E foi um tempo muito ruim. Porque ele tinha muito ciúme. E olha que ele não era uma pessoa tão ciumenta. Mas depois disso tudo, ele ficou muito ciumento. Quando a gente ia trepar, né? Fazer um sexo gostoso. Às vezes ele parava e falava... Você tá com a mão na minha cintura. Foi assim que você segurou fulano de tal. Porque ele viu um vídeo. Filmaram, né, gente? Eu beijando o garoto. E eu tava com a mão na cintura do homem. Então, ele falou... É assim que você beijou ele também, né? Eu não consigo e tal. E aí ele não parava, não aguentava. Se sentia corno. E a gente brigava muito, tava brigando mais antes. Se a gente brigava antes pra caramba, imagina depois. Eu lembro como hoje, uma vez, a gente brigou feio. E aí a gente tava de moto, né, na garupa. E aí ele passou por um quebra-mola voando, que eu caí da moto. E ele me deixou lá, jogado. E foi embora. Num bairro perigoso da cidade, longe pra caramba. Não sabia nem se eu tinha dinheiro pra voltar, né, pra pegar um mototáxi, um táxi, alguma coisa, me deixou lá. Assim, era muito complicado. Aí, pra fechar, né, o P, pelo amor de Deus, que tá longo, ainda tem que dar nota, né? Ia ter uma festa de... Era o quê? Piscirico. Piscirico na época que Márcio Vitor nem era assumido. E a gente amava Piscirico. Então a gente marcou pra ir juntos, né? Eu, ele, essa melhor amiga dele, o primo dele, todo mundo. Nesse dia a gente brigou e meio que a gente terminou.
mas do mesmo jeito a gente marcou de ir junto pra lá. Aí nos encontramos, mas estávamos separados, né? Então eu fui conversar com todo mundo, fui conversar com esse meu ex que tava lá, o F. Dei um abraço, dei um beijo, conversei e ele só olhando puto, né? E depois a gente desceu. E quem é que tava lá no meio da multidão? O vereador. O vereador veio e me chamou. E aí eu queria também irritar o P e fui conversar com o vereador. E aí, meu amor, esse P viu, veio fazer aquela bendita confusão. Começaram a brigar. Aí a melhor amiga dele foi lá e me chamou. Falou, Tássio, vamos lá pra frente, vamos curtir o show, deixa eles aí. E foi o que aconteceu. Eu fiquei até o final do show lá na frente, curtindo com a melhor amiga dele. E o que aconteceu, meu amor? Nesse vai e vem, ele parou de brigar com o vereador, começou a conversar com o F, o meu primeiro namorado, e os dois foram juntos embora. É, isso mesmo que vocês ouviram. Eles foram juntos embora. Depois eu fui descobrir que ele passou a semana toda na casa do F, o meu ex-namorado. Pois é, gente. Eles começaram a namorar. É brincadeira? O meu primeiro namorado, o F, vagabundo, começou a namorar com o P, o meu grande amor. E aí foi isso, né? Foi um choque, foi uma tristeza gigantesca pra mim. E, tipo, a gente se encontrava muito, porque a tia dele era minha melhor amiga. Então, eu tava todo dia na casa da tia dele. E a tia dele era festeira, fazia churrasco o tempo todo. Então, tipo, tava eu com a tia dele lá, ele e o meu ex. Então, ficava aquele clima pesadíssimo. Eu ficava dando indireta, eu mandava colocar a música de Aviões de Forró, aquela... Como é? O amor é feito um capim, mas veja que absurdo. A gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo. Colocava essa música o tempo todo e cantando, olhando para o F, né? Ai, gente, olha, o O mesmo, assim, foi péssimo. Até que a tia dele sumiu, foi morar em outro lugar, e aí eu não tive mais contato com eles e tal. E aí começou uma nova fase na minha vida, né? Que vem o meu terceiro e último namoro. Eu completei a maioridade, fiz um cartão de crédito, comecei a trabalhar. Trabalhar não, né? Eu fazia jovem aprendiz, jovem agricultor aprendiz. Ganhava, eu acho que era 250 ou era 350 reais por mês. Não era nada, mas já era alguma coisa. E tinha um cartão de crédito que minha mãe pagava, né? Começou uma vida muito boa pra mim, assim, uma vida com dinheiro. Eu comecei a fazer segurança do trabalho, então comecei a estudar, conhecer pessoas novas. Aí veio o próximo carnaval, e aí eu conheci 2 amigos maravilhosos, que são meus amigos de paixão, que eu morei na casa deles. E um eu já conhecia desde a minha infância, mas o namorado dele, que, olha que plot, né? Que já foi ex do P, meu ex-grande amor. Eles já foram namorados. E o P sempre falava que esse garoto era o grande amor da vida dele. E aí eu tinha muitos ciúmes. E olha que plot twist. A gente virou melhores amigos. Morei até na casa deles por alguns meses. E aí, tipo, coincidência ou não, eu comecei a conhecer um garoto que trabalhava com desses meus amigos, né? Desse casal. Eles trabalhavam no mesmo lugar e aí era legal porque a gente podia sair junto, todo mundo se conhecia, né? E eu tava morando na casa desse casal e aí então o meu namorado, né? Ia junto e tal, blá blá blá. Só que esse boy, eu gostei muito dele, mas não era o amor que eu tive com o P e nem era a paixão que eu tive com o F. Era diferente. Eu gostava muito dele, mas era um sentimento diferente. Era um sentimento, eu acho que mais seguro, assim, sabe? Se bem que ele também avacalhou muito, porque logo no começo, pra mim, ele era meu namorado, né? Mas pra ele não, porque ele falava que namorava comigo, mas depois eu fiquei sabendo que ele namorava com outro menino também. E ele não era assumido, gente. E é a pior coisa você namorar uma pessoa que não é assumida. Porque a gente
não podia sair junto, só eu e ele, só podia sair quando saía com esses meus amigos, né, casal, porque podia dar desculpa, eu tô saindo também com meu colega de trabalho, assim, sabe? Era bem complicado. Ele tinha os amigos héteros dele, que ele ia todo final de semana sair com os héteros e me deixava, e aí ele ficava com esse menino aí, e aí eu fiquei puto, fiz um escândalo, ele parou de ficar com esse garoto, mas assim, eu desconfiava muito dele, porque ele dava muito migué. Eu sabia que ele ficava com outras pessoas. Eu tenho certeza que ele ficava com outras pessoas e que ele não namorava comigo mesmo, de verdade. Mas era muito legal, era muito gostoso essa fase minha, porque eu tinha superado já o P e tinha superado que ele estava namorando o meu primeiro namorado. Foi muito rápido esse relacionamento. Nem falei a inicial do garoto, o Jota. Ele era muito fofinho, gente. Eu, às vezes, assim, logo quando eu cheguei aqui na Alemanha, porque ele foi meu último namorado lá no Brasil, né? A gente ficou 6 meses, talvez, e aí eu já vim pra Alemanha e a gente terminou porque, né? Como é que vai continuar? Eu morando longe e tal, não deu certo, né? E aí eu comprava o perfume dele, é o Lacoste Bianco. Não sei se ele usa ainda mais esse perfume, eu acho que não. Mas eu comprava pra sentir o cheirinho dele. Ai, foi um relacionamento, como eu disse, muito legal, muito fofinho. Eu lembro que no Dia dos Namorados, eu dei de presente pra ele uma cestinha, uma cesta de tipo de café da manhã, com 2 taças, com coraçãozinho, falando eu te amo, com um bocado de coisinha assim, de namoradinho, sabe? Foi pouco tempo com o Jota, mas foi muito legal. Mas com o Jota, ele me passava. Era o sentimento era mais de segurança, só que ele me deixava muito inseguro porque eu sabia que ele me traía. Às vezes ele sumia a gente 3 dias. E eu mandando mensagem, cadê você? E nada do Jota. Ele tava me traindo. Mas tudo bem, Jota, eu também te traí. O Jota eu traí, gente. Eu lembro como hoje eu tava. Isso, imagina. Foi assim: eu trabalhei 10 dias em uma fábrica, na parada da fábrica. A parada da fábrica é tipo assim: a fábrica para de produzir tudo que ela faz para fazer manutenção nas máquinas, nos aparelhos e tudo. E eu, como estudava a segurança do trabalho, me contrataram para ser técnico em segurança do trabalho nessa parada da fábrica. E aí, meu amor, eram 10 dias. E esses 10 dias eu fiquei dormindo na casa desse Jota. Eu ia pra lá e tal, e nananã. Chegava no trabalho e a fábrica era gigantesca, só dava pra andar de carro mesmo. E aí, pra ir no banheiro, eu tinha que ligar pros bombeiros pra eles me levarem até o banheiro. Mas, depois de um tempo, eu descobri que perto onde eu estava trabalhando ali naquele momento, tinha um laboratório e nesse laboratório tinha banheiros. Só que não era pra gente ir lá, porque ali era só mesmo o pessoal que estava trabalhando no laboratório. O que eu fiz? Eu ia. E aí, meu amor, nesse dia começou a minha vida de banheirão, que vocês sabem que eu adoro, né? Adoro um banheirão. Foi nesse dia que começou, porque eu cheguei no banheiro, tava lá, gente, era um boy padrão, loiro, gostoso, assim, todo musculoso, uma delícia, gostosaço, assim, sabe? E ele tava lá e eu também fazendo xixi e tal, e a gente começou a se olhar, e ele começou a bater uma e o pau já tava lá em cima, e eu também, a gente começou a se pegar no banheiro, a gente se escondeu em uma cabine e começamos a se pegar, uma delícia, uma delícia, uma delícia. Ele falou, vem cá, que ele queria realizar um fetiche que ele tinha, que era trepar assim no laboratório, sabe? Meio que foda-se se aparecer alguém. Porque o laboratório era todo de vidro. Assim, o laboratório em si era todo de vidro pros corredores. Então, quem passasse ali podia ver a gente. Só que as luzes estavam todas desligadas. Só ficavam mesmo as luzes dos aparelhos. Mas dava pra enxergar a gente, se alguém passasse ali, né? E a gente ficou lá dentro do laboratório, eu chupando ele, tac, 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 tac. Depois, né, ele ainda me creu, gostoso e tal, nananã. Depois ele gozou na minha boca, assim, na minha cara. Isso no laboratório, todo mundo podia ver, podia ter câmera no laboratório, imagina.
E aí, meu amor, só sei que foi muito gostoso. Foi uma das trepadas assim. Olha, chega, eu fico excitado o negócio, lembrando disso. Foi muito gostoso. Desde esse dia, assim, eu já gostava dessa putaria, assim. E aí, depois eu ainda fui pra casa desse meu boy. Fui pra casa do boy, pedimos sushi, comemos, amorzinho. Só que eu não me senti tão culpado. Quase nada, porque, sinceramente, como eu disse, esse boy me traía e eu sabia que ele me traía. Então, foi elas por elas, né? Mas foi isso. E eu lembro como hoje uma coisa que me entristeceu muito nesse boy, que no meu último dia no Brasil, que eles foram me levar pro aeroporto, né? Esse casal de amigos meus e esse meu ex-namorado, o Jota. E um dia antes de eu viajar, foi aniversário de um amigaço meu, né, em Porto Seguro. E a gente foi lá para esse aniversário dele, tem uma festa junina maravilhosa. E a gente tava lá e tinha uma garota que esse meu ex-boy, diz ele que tinha um crushzinho, já tinha tido. E ele começou a ficar bêbado, começou a dar em cima dessa garota. Falei, fulano, você nem... Eu nem fui embora ainda, você já tá querendo ficar com alguém assim na minha frente. Mas aí os meus amigos ficavam, vai, tá, se para, não vai ter crise de ciúme agora, faltando horas pra você ir embora. Ele também tem que... É o jeito dele, talvez, de superar que você tá indo embora. Não sei. Só sei que foi uma confusão, assim. Eu fiquei puto porque ele ficava com ela e não ficava comigo. Eu que ia embora, que tava lá e tal, eu ficava com os meus amigos e ele ficava em cima da menina. Não sei, talvez também foi pra fingir que ele, tipo assim, por que ele tá naquela festa de gays, sabe? Talvez a menina, lembrando que ele não era assumido, então talvez na cabeça dele era pra disfarçar. Não sei, só sei que eu fiquei puto com isso, mas no outro dia eles me levaram pro aeroporto e eu vim para a Alemanha. Depois disso, tive algum namorado? Não, não tive. Tive um, mas ele não era meu namorado porque ele era casado. Então eu era o amante dele. Mas na minha cabeça, ele era meu namorado, gente. Mas não vou contar ele como namorado. Então vamos às notas, né? Vamos às notas depois de fazer esse resumo de quase 1 hora. Que foi o episódio todo. O episódio todo foi eu contando dos meus boys, né? Poderia mudar o título do episódio. Mas, vamos lá. Eu separei aqui algumas coisinhas para eu dar nota, né? Por exemplo, beijo. Vamos dar nota para os beijos? Olha, se algum desses meus ex estiverem ouvindo, não fique com raiva, porque, gente, é a vida. Não quer dizer que eu tô falando que o seu beijo é ruim. Talvez ele não combinou tanto comigo quanto combina com outra pessoa. Ou talvez o de fulano de tal combinou mais do que o seu, tá bom? Vamos lá, e eu vou por ordem de o primeiro namorado, segundo namorado, terceiro namorado. Primeiro foi o F, segundo foi o P e o J foi o último. Vamos lá, beijo. É porque eu não me lembro dos outros, só me lembro do P, que era muito bom. Vocês acreditam nisso, gente? Ai, não sei. Vamos lá, do que eu me lembre, o beijo do F. O beijo do F era bom, mas não marcou tanto quanto o do P, então eu vou dar uma nota 8. Vou dar uma nota 8 porque eu acho que ele puxava muito a minha língua. Eu acho que era ele que puxava a língua, não me lembro mais. Aquele grelhinho assim debaixo da língua doía. Eu acho que era com o F. Então eu vou dar uma nota 8. Pro P eu vou dar uma nota 10 porque o beijo assim, puta que pariu, era o beijo, né? Combinava muito, era muito gostoso. Tipo, eu sou canceriano, né, gente? Então, eu sou romântico, mas também uma safada. E ele sabia muito bem fazer isso tudo acontecer. Então, gente, eu não sei o signo deles. Eu tenho que lembrar pra falar aqui pra vocês. Eu esqueci. Mas era um 10, um grande 10. Então, o 9 vai ficar pro J, que também era um beijo gostoso, senão a gente não teria ficado e eu não teria gostado tanto dele, mas não me lembro do beijo dele. Ele até teve aqui, assim, há anos atrás, né? Ele veio aqui na Alemanha, passeou e ficou aqui em casa e a gente até se pegou, mas só foi um dia, uma vezinha também, e depois mais não. Mas eu vou deixar um 9, porque o beijo dos 3 era muito bom, só que o do P, né, maravilhoso. Sexo, vamos lá. O sexo, gente, olha, eu acho assim, com o F,
era a minha primeira vez. Ele foi a minha primeira vez, dos dois jeitos. Então, era diferente, eu tava me descobrindo, eu não sabia o que eu gostava, o que eu não gostava. E o F tem um apetite sexual muito grande. Se ele se deixar, ele fica o dia todo fazendo. Haja fiofó, então, né? Então, eu vou dar um 7 pra ele. Desculpa, F. Vou dar um 7, porque ele fazia bem, só que ele me deixava acabado. Era assim, vou dar até um 6. Desculpa que eu tô lembrando aqui, vou dar um 6. Porque era bom, só que ele me destruía. Primeiro que ele tinha um pintão e ele me destruía, ele queria me acabar. Aí às vezes eu falava, não aguento mais, não aguento mais. Ele, você não aguenta mais, agora que vai levar, você vai levar. E aí me destruía. Se fosse hoje, talvez eu gostaria mais, mas na época não, porque eu me sentia abusado. Às vezes, sinceramente, F, eu me sentia abusado por você, porque não é não. E ele me destruía muito, gente, sério mesmo, eu ficava acabado. Então, um 6 pra você. Pro P, eu vou dar uma nota 10. Assim, 9, vou dar uma nota 9. Porque eu não sei o que acontecia comigo, gente, que eu acho que eu me sentia intimidado pelo P, que eu não conseguia ser ativo com ele. Tô aqui revelando pra vocês, não consegui. E ele gostava muito de dar o cu. Ele gostava e eu não conseguia porque eu me sentia intimidado por ele. Eu não sei, ou se alguém jogou uma macumba, não conseguia. E aí eu vou dar uma nota 9 por minha causa. 10, ele era 10. Eu dou 9, porque realmente eu não conseguia fazer muita coisa com ele. Nem mesmo, assim, sendo passivo, eu me mexia muito. Eu era, assim, um boy estrela do mar com ele, porque eu ficava intimidado. Não sei, ele me intimidava. Mas era muito gostoso, era muito bom. E até hoje, realmente, eu ainda não tive um sexo tão bom como foi com o dele. Mas também pensando, e tipo, todo mundo fala que era um sentimento, né, gente? Um sexo com sentimento é diferente, é muito diferente. Então, eu acho que isso que fazia o sexo ser tão bom com ele. Com o J, 6 o F, 9 o P, e o J eu vou dar uma nota 8. Sinceramente, porque, caraca, era muito bom. Sério mesmo, o nosso sexo era um sexo muito gostoso, muito delícia. Então eu vou dar um 8 aí pro J, que ele arrasava. Ele arrasava. A gente teve uma vez, ele usava aparelho, né? Aí ele tava me chupando e eu não sei, ele cortou bem o grelhinho que fica na cabeça, sabe? E sangrou, 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 sangrou. Não doeu, mas sangrou. E ele ficou desesperado. Lembro como hoje, muito engraçado. Mas é isso, era muito bom com o Jota. No sexo ele arrasava, ele sabia fazer o negócio ali. E tipo assim, ele ainda era novo no negócio, porque ele era evangélico, ficou com mulher por muito tempo e diz ele que aprendeu, e aí ele sempre vinha falando que aprendeu uma coisa nova e fazia aquela coisa nova. Eu falei, caraca, que delícia. Era muito bom. Brigas, vamos lá, né? Avaliando assim quanto a gente brigava e como eram as reconciliações. Em termos de brigas, eu vou dar 10 pro F, porque a gente não brigava, como eu falei pra vocês. É um 10, porque era um relacionamento muito saudável, né? Até um certo momento. Já com o P, eu tenho que dar uma nota 3, porque a gente só brigava. Vou dar uma nota 5, gente, porque a gente só brigava, mas a reconciliação era muito boa. Ou se não, na hora da briga, a gente tava brigando, mas vinha uma coisa sexual, sabe? Que era muito gostoso também. Então vou dar uma nota 5. Pro J, deixa eu pensar de briga. A gente não brigava tanto. Eu vou dar uma nota 8. A gente não brigava tanto, mas como eu disse, ele me deixava muito inseguro. Então eu ficava com uma angústia no peito, assim, muitas vezes, porque ele me deixava muito de pé atrás. Romantismo, assim, presentes, quem era mais romântico, quem era mais atencioso. E, olha, eu vou dar uma nota 9. Não tem como dar uma nota 9, tem que ser 10. Vou dar uma nota 10 pro F, porque ele era muito romântico, ele era muito amorzinho, ele fazia de tudo, gente, pra me agradar. Tudo. Ele me surpreendia. Eu me sentia realmente muito amado pelo F. O F realmente, sabe, era um ótimo namorado.
Como eu disse, fazia cartinhas, pintava, desenhava, era muito legal. Mas também vou dar um 10 para o P, porque também ele era muito românticozinho. Tipo assim, a gente não lembrava o dia que a gente começou a namorar. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e falou: vamos colocar o dia que a gente vai comemorar o nosso namoro como o dia 5, que é o dia que eu recebo. Aí eu posso te levar pra jantar, posso te dar um presente. Ai, chega, me dá uma emocionada agora, assim. Porque era muito fofinho. Aí todo dia 5, meu amor, era o dia de esmanjar. A gente ia no motel, ele comprava uns ursinhos de pelúcia pra mim. Eu tinha um tanto de ursinho de pelúcia, gente. Tinha piga, tinha o burro. E era ursinho de pelúcia lindo e maravilhoso. E aí, foi isso. Era muito legal. Eu fiz uma aliança pra gente. Nem sei onde tá essa aliança. Sumiu, perdi. Mas ele me dava muito presente, ele era muito romântico, ele falava coisas bonitas pra mim, sabe? Assim, ele era muito poético, sabe? Ele fez um quadro, queria muito ter esse quadro de volta. Eu acho que tá na casa da minha avó. Vou até pedir pra ela mandar pra mim pro Sedex. É um quadro feito à mão, assim, que ele mandou uma pessoa fazer, de uma foto minha. E ele me deu. Ele sempre me dava presente, sempre assim, sabe? Sempre pensava em mim. Realmente me sentia muito amado, assim, pelo P. O J. J, eu vou dar uma nota, deixa eu pensar. Ai, não sei, gente, ele não era romântico. Vou dar uma nota 6. Vou dar uma nota 6, desculpa, J. Mas ele tava se descobrindo. Eu fui o F pra ele. Porque eu fui o primeiro namorado dele, assim. Não o primeiro, que ele tinha tido outro, né? Mas eu fui o que mais foi realmente namorado, assim, sabe? Da gente sair, de falar que é namorado. Então, ele estava se descobrindo ali. Ele não sabia ainda como fazer isso tudo. Ter um namorado homem. Então ele não era tão romântico, não. Ele era fofo, era um amorzinho, mas não era tão romântico. A gente namorava, assim, era 2 homens, assim, 2 brothers se namorando. Era meio que isso. Então, J, sua nota é 6. Fidelidade, né? Vamos lá, confiança. Vamos avaliar a confiança e a lealdade no relacionamento. Do F, sinceramente, eu vou falar aqui pra vocês que eu não acredito que ele tenha me traído, não, no tempo que a gente namorou. Eu acredito que ele não me traiu. Não acredito mesmo. Então é nota 10. Já o P, eu não tenho certeza, assim, logo quando a gente começou a namorar, eu tenho quase certeza que ele ficou com o meu familiar. Eu acho sim que ele tenha ficado com o meu familiar logo quando a gente começou a namorar, porque, tipo, a gente começou a namorar um dia depois que ele terminou com esse meu familiar. Então, talvez ele tenha ficado com o meu familiar de novo. E no final do nosso relacionamento não tava dando certo mesmo, que ele tava tão nem aí pra mim, que ele saía com uns machos aí que eu não conhecia, e aí eu aparecia no local e ele nem, tipo assim, disfarçava, assim. Ele falava, é um amigo meu e tal, e sabe? Eu ficava com ciúme, puto, e ele não tava nem aí pra mim, ele mandava eu ir embora. Não tá gostando, vai embora. E eu ia às vezes. E ele ficava lá, ele, o macho e as amigas dele. Aí, eu acho que ele me traiu depois, assim, nos últimos meses, me traiu sim. E no começo também, eu lembro, até com um vizinho da minha irmã, ele me traiu sim, porque a gente foi uma vez pra um barzinho e ele foi de date com esse boy. Foi buscar gelo, foi ele e o boy, sabe? Bem assim. Então, ele ficou com o boy quando a gente saiu como namorado. Então, uma loucura, gente. Então, eu vou dar um 0 de fidelidade para o P. E o J, um 0 também, porque ele já começou namorando comigo e com outro, e com certeza ele ficava com mulheres, ficava com homens, com tudo que ele queria, enquanto a gente namorava. Tenho até que perguntar pra ele. Eu acho que se eu perguntar pra ele, ele me fala assim que se me traiu, né? Aventuras e viagens. Então, com o F,
a gente teve muitas aventuras e viagens. As aventuras nossas eram essas, de ficar rodando a cidade, nos passeios das ruas, conversando. Era um relacionamentozinho de adolescente, né? Era muito, muito legal. E a gente também viajou algumas vezes. Tudo assim, escondido da minha família, porque eu morava com os meus avós, né? Eu lembro uma vez, eu falei para os meus avós que eu fui para um retiro da igreja, a igreja que a minha irmã frequentava. E mentira, eu fui para uma festa gay em Itabuna, uma cidade umas 4, 5 horas da minha cidade. E tava tendo um surto de dengue lá, meu amor. Voltei com dengue. E aí todo mundo sabia que eu tinha ido pra Itabuna. Um caos. Mas a gente foi maravilhoso. Nesse dia, meu amor, ele me destruiu. Chega o pinto dele sangrou. Ele lembra. Até o pinto dele, a cabeça assim, ficou tão vermelha, parecia que tava saindo sangue. Horrível. De tanto sexo pesado que a gente teve. Porque lá tinha um... Era tipo um cavalinho, gente, que você deitava assim, que era pra trepar. E a gente ficou nesse lugar, meu amor, que tinha esse cavalinho, ele quis usar esse cavalinho pra tudo e me acabou, mas foi gostoso. Ai, só de lembrar eu fico doido. Então, a gente tinha muita aventura assim, vamos dar aí um 8. Com o P, a gente também viajava. A gente viajava até mais, eu acho. A gente fazia muita coisa, eu e o P. Ai, a gente viajava. Uma vez a gente foi pra uma favela. É verdade, uma favela braba. Ficamos na casa de um traficante. Ah, não, a gente teve várias aventuras, assim. Eu era mais a bichinha, assim... A bichinha mais patricinha. E ele já era um boy mais machinho, curtia coisa de homem, tinha irmãos héteros. Então ele curtia muita coisa de hétero. E eu ia na dele, eu gostava, sabe? Eu entrei muito na vida dele. E a gente tinha muitas aventuras, sim, que eu fazia, que eu acompanhava. Era muito legal. Então eu vou dar um 8, um 9 também. Eu dei o quê pro F? Eu dei um 9, um 8, um 8. Então, vou dar 8 também para o P. Já para o J, eu vou dar um 6. Porque a gente só viajou uma vez, que foi quando foi para me levar para o aeroporto. Do resto, a gente não fazia tanta coisa assim, não. Porque ele não era assumido, né? Então, J, vai ser um 5 para você, tá bom? Mas é isso, vamos dar as notas finais. Vou dar uma nota para o amor, o sentimento, e vou dar uma nota para o relacionamento em si. Para o F, a minha nota vai ser 10 pelo relacionamento, que era um relacionamento muito bom, que eu gostaria de ter mais uma vez. Eu gostaria de ter um relacionamento saudável como era o nosso. Então, a nota é 10. Para o sentimento, eu vou dar uma nota 7, porque foi muito, 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 muito intenso. Mas do mesmo jeito que foi intenso que começou, foi intenso quando terminou. Foi uma paixão, gente. Sabe aquela paixão que você... Meu Deus, eu não consigo viver sem essa pessoa. Mas também acabou. Foi isso. Então eu vou dar um 7. Vamos lá para o P. De relacionamento, eu não gostaria de ter um relacionamento como o nosso, mais uma vez. Porque realmente foi muito tóxico das duas partes. Eu era péssimo e ele também. Às vezes eu era mais péssimo do que ele, mas eu era uma criança, né? Vamos dar esse desconto. Então, pro relacionamento em si, eu vou dar uma nota 5. Porque tinha momentos maravilhosos. Mas pro sentimento, eu vou dar uma nota 10. Porque, como eu já disse, foi o grande amor da minha vida e eu acho que vai ser pro resto da vida. Sei lá, só de falar já dá um aperto assim no coração, sabe? Então, uma nota 10. Para o J de relacionamento, eu vou dar uma nota 5, porque era bom, mas não era. E ele mesmo sabe que, tipo assim, poderia ser bem melhor, mas ele não era assumido. Ele tinha um pé atrás com muitas coisas, ele estava se descobrindo, pegando geral, que eu sei que ele pegava geral, vagabundo, mas em si era muito legal quando a gente estava junto, só nós dois. O legal era esse, quando eu estava ali na casa dele, assistindo uma série, conversando, era muito bom, mas não é só disso que é feito um relacionamento, então é 5. E de sentimento... Poxa, eu não posso dar uma nota maior do que a do F, porque o F realmente foi uma paixão muito grande. Mas com J, foi uma coisa
foi um sentimento muito mais seguro. Então vou dar a mesma nota que o F, um 7. Porque eu gostei muito dele, não foi uma paixão que nem foi com F. E eu achei isso bom, porque foi uma coisa mais estável. Um sentimento mais estável. Eu gostava muito dele, assim, tava assim apaixonado por ele, mas não era aquela coisa avassaladora. E isso é bom às vezes num relacionamento. Então vou dar uma 7 também. Então foi isso, né, gente? As histórias aqui dos meus relacionamentos, as notas. Espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Eu amei, me diverti muito aqui contando um pouquinho dessas histórias para vocês. Se vocês quiserem me conhecer melhor, ver um pouquinho do meu dia a dia, vai lá no meu Insta, que é o Tássio Canceriano. Lá eu posto vários stories da minha vida, meu dia a dia. É claro que às vezes eu paro de gravar, porque eu sou um canceriano, sou dramático, sou de lua, às vezes eu desisto, mas eu sempre volto. É igual aqui no podcast, né? Às vezes eu fico um mês sem gravar, depois eu volto, como se nada tivesse acontecido, como foi agora. Então, gente, um beijo, até o próximo episódio e tchau! Fui! Beijos pra vocês!